fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Vem fazer um mundo diferente por toda parte, em cada olhar. Realizar seu sonho mais bonito, espalhando pelo ar alegria e paz. Vem sentir a vida convidando a cada instante a ser feliz. Notar então que é sempre possível romper com a escuridão do medo e da dor. Bem-aventurado pelo simples fato de estar transformando seu caminho pra melhor, e a sua voz então irá cantar que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. Que está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, descobrindo seu interior. E está sempre a mudar, mesmo que sem perceber, quem acredita no amor, dando um novo rumo para o seu viver. Um sorriso na face ou a lágrima no olhar, um abraço que acolhe ou a dor da solidão te fazem sentir a vida te chamando pra crescer, a reflorir tua estrada de paz, fazer sentir a chance de mudar, banhando a alma em nova luz, a te aquecer, a te abraçar. Sempre presente, o Cristo está, olhos serenos a convocar,
vencer todo medo, fortalecer a fé por conhecer-te. O Cristo está, braços abertos a convidar. Vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz. Ouvir a vida te chamando pra crescer, a reflorir tua estrada de paz, fazer sentir a chance de mudar, banhando a alma em nova luz, a te aquecer, a te abraçar, sempre presente. O Cristo está, olhos serenos a convocar, vencer todo medo, fortalecer a fé por conhecer-te. O Cristo está, braços abertos a convidar. Vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz. Vem andar sobre as águas, ousar no bem e ser feliz. Soberana luz que criou o céu e o mar, fez o azul da imensidão e espalhou vida pelo ar. Deus de amor, nosso Criador, infinito em perfeição, luz maior a se refletir no esplendor da criação. Ó Senhor, que faz renascer a esperança em cada manhã. Graças vos dou por estar aqui, ter em minhas mãos o amanhã. Deus de amor que alivia a dor e encaminha a redenção.
redenção, luz maior a nos envolver, abraçando a criação. De amor que alivia a dor e encaminha a redenção, luz maior a nos envolver, abraçando a criação. Maior a nos envolver, abraçando a criação. Boa noite, irmãos queridos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública virtual de sexta-feira à noite. Que possamos ser envolvidos pelas vibrações de paz, de amor do nosso Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga de nossa casa. O nosso estudo começa com a página de abertura, realizada pela Juliana, o Livro dos Espíritos. Estamos na terceira parte, falando sobre as leis morais e hoje iniciando uma nova lei. É o capítulo 7, a Lei de Sociedade. E a Fátima Queiroz, ela fará o estudo das questões 766 a 772, falando sobre a necessidade da vida social, a vida de isolamento e o voto de silêncio. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda em introdução, agora falando sobre o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, a Maëlle Moço fará os itens 4, 5 e 6. Que possamos ter uma noite de muitas reflexões, de muita paz e de muito amor. Fiquem com Deus.
Do livro Desperte e Seja Feliz, de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Vida social. A família universal reúne todos os seres em um só grupo, que se inicia no clã doméstico. Nele se desenvolve a vida social, facultando o crescimento intelectual e moral que leva à conquista da sabedoria. Ninguém se deve afastar do convívio com seu próximo. Ele é a oportunidade para se testar a tolerância e o amor, a gentileza e a fraternidade. O homem nasceu para conviver com a natureza e todos os seres que nela vivem. Impregnado pelo psiquismo divino, tende a participar de todos os movimentos sociais, optando pela edificação de um grupo saudável e harmônico, no qual desenvolve os valiosos recursos que lhe jazem latentes. Envolto por seres espirituais de que nem sempre te dás conta, eleva-te na tarefa da fraternidade, ascendendo às esferas superiores. Para que alcances as culmeadas do progresso, dependes do teu irmão na marcha evolutiva. Ajuda-o se ele está em situação penosa. Pede-lhe auxílio se te encontras em carência. Nunca te esqueças que somos todos irmãos e Deus é o Pai único. Assim, respeita e participa da vida social edificante, nunca te isolando. Entre as conquistas preciosas do processo de evolução do ser, que abandona o primarismo e alcança os patamares da razão, destacam-se a vida social, o relacionamento com as demais criaturas que o capacitam ao desenvolvimento das aptidões que lhe são adormecidas. Enquanto o indivíduo se insula ou evita o convívio com as demais pessoas, permanece sob o açodar das paixões primevas, nas quais predomina o egoísmo, responsável por inúmeros distúrbios do comportamento psicológico. No relacionamento social, mesmo nas faixas da agressividade, o imperativo de crescimento espiritual faz-se inevitável por propiciar o esforço de libertação pessoal junto à necessidade de desenvolver a tolerância, a compreensão e a bondade, colocadas à prova no intercâmbio das ideias e na convivência interpessoal. A solidão propicia a visão desfocada da realidade, ao tempo que embrutece, alienando o homem que perde o contato com os valores sociais nos quais se expressam as leis do progresso moral. A convivência social trabalha os sentimentos humanos, estimulando as aptidões para a arte, a cultura, a ação tecnológica, a ciência e a religião. À medida que o ser se autodescobre, mais percebe a necessidade dos relacionamentos sociais, seja para buscar e intercambiar experiências, seja para contribuir em favor do desenvolvimento do grupo no qual se encontra. Quando mais elevado, o ser se utiliza do meio social para nele imprimir as conquistas que o caracterizam, impulsionando os seus membros ao progresso e à planificação. Jesus, na sua condição de espírito excelso, jamais se insulou, evitando a vida social. Conforme a circunstância e a ocasião, manteve o relacionamento social com aqueles que se lhe acercaram ou a quem buscava, desvelando a grandiosa missão do ser inteligente na Terra, emulando ao estado de pureza, de elevação e demonstrando a brevidade do corpo físico, a transitoriedade do mundo orgânico diante da vida espiritual, perene, de onde se vem e para a qual se retorna. A vida social, portanto, está íncita no progresso de evolução das criaturas, encarnadas ou não, já que ninguém consegue a realização espiritual seguindo a sós. Mestre Jesus, queridos amigos, coordenadores espirituais do Centro Espírita Miguel, estamos aqui reunidos nesse momento com a alegria da oportunidade
do estudo do Evangelho de Jesus e do ensinamento dos Espíritos. Somos muito gratos por essa oportunidade, pela inspiração que com certeza foi enviada por esses benfeitores espirituais para que os trabalhos da casa pudessem ter continuidade. Obrigada, Jesus. Obrigada, queridos amigos. Que a tua luz se faça presente para que ouvirmos os estudos dessa noite possamos ser envolvidos por esses conhecimentos para a melhoria da nossa conduta no dia a dia, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa esperança e a nossa coragem para os enfrentamentos que se fizerem necessários. A nossa abnegação, o nosso senso de dever, a nossa aceitação diante daquilo que não podemos transformar. Muito grato, em nome de todos os amigos aqui presentes nessa união de pensamentos, pedimos a permissão para iniciar a reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, na terceira parte das Leis Morais, capítulo 7 da Lei de Sociedade. E trabalharemos os itens necessidade da vida social, vida de insulamento, voto de silêncio. A primeira questão que nós vamos estudar é a 766. Eu gosto de ler as questões porque nem todos têm essa oportunidade. Então é um momento de nós estarmos compreendendo as orientações que os espíritos trouxeram a Kardec e podermos fazer essa vinculação com nossa vida, o nosso momento atual. Então, na questão 766, a vida social está na natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, quando a gente pensa na questão da palavra, nas nossas relações, a gente precisa pensar como Jesus trouxe a sua palavra. Porque a palavra, ela possibilita a comunicação e a convivência entre nós e as pessoas que nos cercam. E Jesus, quando abria a boca, ele enunciava as mais belas palavras jamais ouvidas na terra. Ele falava do grão de mostarda, insignificante, usando como uma simbologia de referência à fé. Trouxe as bem-aventuranças, proporcionando uma alteração na estrutura do pensamento comportamental da humanidade, uma esperança relacionada ao reino dos céus, aos infelizes, aos excluídos, aos que sofrem. Ele também se utilizava das paisagens comuns, das coisas corriqueiras, para construir uma sinfonia do Evangelho que ainda comove a sociedade terrestre. Cada vez que Jesus enunciava a palavra, havia um objetivo nobre, antes não conhecido, e sem censurar, ele corrigia os equivocados e desculpava a ignorância em predomínio. Até hoje, a sua palavra sublime
vem merecendo cuidados e análises para se transformar em terapia valiosa para os enfermos do mundo. Jesus conviveu com as pessoas da sua época e trouxe para eles, através da palavra e dos exemplos, uma nova perspectiva de viver que até hoje se constitui num guia para as nossas vidas. Isso nos traz a importância de percebermos como nós falamos, porque, sem dúvida, muitas vezes esquecemos do que falamos para alguém, mas aquilo segue com o outro e o marca, tanto positivo como negativamente. Então, a palavra, assim como todas as outras faculdades que trazemos nessa encarnação, elas vão propiciar essa relação com o nosso próximo, com aqueles que estão ao nosso redor, aqueles com os quais nos encontramos ao longo da vida. E isso certamente vai nos dar uma experiência pelo aprendizado nesse contato, nessa oportunidade de estar vivenciando, exemplificando, aprendendo com o outro, aprendendo com a sua forma de lidar com as situações, e nesse intercâmbio de experiências nós vamos também contribuindo e vivenciando essa contribuição que o próximo nos traz. Na questão 767, Kardec pergunta: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? E os espíritos respondem: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, nós estamos vendo aí uma ilustração do nosso primeiro grupo social, que é a nossa família, né? Então, esse ano, surpreendidos pela necessidade do distanciamento físico de outras pessoas, fomos levados a reinventarmos-nos, né? Nessas possibilidades de relacionamento. E é muito interessante a gente perceber que nem sempre estar em família significa, estar dentro de casa, significa que nós estamos efetivamente convivendo com a família, efetivamente nos auxiliando mutuamente. Então, nem sempre estamos presentes. A presença é física, mas a nossa presença com os nossos pensamentos, com a nossa possibilidade de interação, ela não está ali, ela está em outro lugar, seja no celular, seja em outras mídias, seja no isolamento que a gente se impõe, entrando no quarto e só convivendo conosco mesmo. Então é importante que a gente perceba que, embora esse distanciamento físico ele tenha ocorrido, ele nos possibilitou esse mergulho íntimo, essa revisão das nossas possibilidades de estarmos retomando, em alguns casos, claro que existem famílias que já tinham isso como uma prática de estarem sempre conversando assim, integradamente, mas também, se nós não estávamos trabalhando nesse sentido, foi uma oportunidade de nós, então, reaprendermos a convivência familiar. Questão 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens,
No insulamento, ele se embrutece e estiola. Comentário de Kardec: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, é importante nós trazermos uma reflexão sobre a questão do isolamento, do insulamento, né? E é claro que há momentos em que nós vamos ter uma necessidade de encontro conosco mesmo, no sentido de que isso possa nos proporcionar um mergulho para a reflexão, para a autoavaliação. Santo Agostinho nos propõe isso, né? Que ao final de cada dia a gente possa fazer essa reflexão íntima de como nós vivenciamos o nosso dia, o que nós podemos melhorar. Então, esses momentos são os momentos para o nosso crescimento, para nossas perspectivas, de pensarmos nos nossos ideais, para pensarmos nos bons projetos que devem permanecer conosco, auxiliando-nos a sorrir, a confiar no futuro, sem agasalhar a tristeza no nosso íntimo, seja qual for a situação em que nos encontramos. Então, são momentos que devem nos levar para cima, nos proporcionar o melhor de nós para nós. Então, esses momentos, eles não são, desde que vividos com equilíbrio, porque também se eu só fico comigo mesmo, eu perco a oportunidade, como a gente já falou antes, né, de aprender com o outro. E aqui eu usei uma imagem do salto de paraquedas. Muitas pessoas saltando de paraquedas. E quando nós voltamos para a vida material, quando nós reencarnamos, é como um grande salto de paraquedas, né? Em que nós estamos nos lançando a novas possibilidades, a novas oportunidades, sempre tendo em mente o nosso progresso, a nossa evolução. Então, esses momentos íntimos, eles nos fortalecem para que a convivência com o outro seja a melhor possível. E a convivência, ela não depende de nós estarmos, hoje, né, na realidade que nós estamos enfrentando, de nós estarmos fisicamente, porque nós podemos falar por meio das mídias, podemos ligar para as pessoas, telefonar. Olha, quanto tempo, né, não se telefonava, principalmente quem usa o WhatsApp, essas outras, né, usa as questões mais modernas, né? Mas a gente perdeu um pouco desse hábito de ouvir a voz. Porque quando a gente ouve a voz do outro pelo telefone, muitas vezes a gente fala assim: o que houve com você? A sua voz hoje está diferente? Você hoje está bem? E a gente tinha essa prática, não é? Então, hoje, nós estamos vivenciando essas novas possibilidades de relação, né? Sem que a gente deixe de lado essa união social, como ele fala aqui. O outro item que nós vamos trabalhar é a vida de insulamento, voto de silêncio. Então, a questão 769... concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta,
também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, como foi comentado antes, nós precisamos fazer essa interação social. Nós precisamos uns dos outros. Nós colaboramos e outros colaboram conosco, de forma que nós possamos ter esse intercâmbio de ideias, de experiências, de possibilidades de realização. E durante essa pandemia, nós então vimos o quanto algumas pessoas se colocaram de forma muito solidária com outros, que talvez passassem despercebido, né? Então, vizinhos que passaram a se auxiliar um pouco mais, pessoas que se colocaram à disposição de idosos que residem sozinhos para ajudarem em compras, em resoluções da vida prática, pagamento de contas, pessoas que se solidarizaram com outros que perderam seus empregos, com pessoas que estão passando por dificuldades maiores em relação à sua manutenção. Então, é importante que a gente traga para a nossa realidade atual, para que a gente veja o quanto que foi providencial em alguns aspectos, e se nós cremos em Deus, cremos na providência divina, cada um de nós vai poder refletir o quanto que a readaptação a uma disciplina pessoal e coletiva nesse distanciamento físico nos trouxe outras possibilidades de convivência e de solidariedade. Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, a Joana de Ângeles, no texto Intercâmbio Social, no livro Leis Morais da Vida, tem um trecho que ela fala o seguinte, que eu vejo que se adequa a essa reflexão. A vivência cristã se caracteriza pelo clima de convivência social em regime de fraternidade, no qual todos se ajudam e se socorrem, dirimindo dificuldades e consertando problemas. Viver o Cristo é também conviver com o próximo, aceitando-o conforme suas imperfeições, sem constituir-lhe fiscal ou pretender corrigi-lo, antes acompanhando-o com bondade, inspirando ao despertamento e à mudança de conduta. A reforma pessoal de alguém inspira confiança, gera simpatia, modifica o meio e renova os cômpares com quem cada um se afina. Isolar-se, portanto, a pretexto de servir ao bem, não passa de uma experiência no qual o egoísmo predomina, longe da luta que forja heróis e constrói os santos da abnegação e da caridade. Questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem, obedecendo à lei do trabalho.
e dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam. Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. O trabalho, ele é preventivo e curativo para muitos dos males que nos atormentam, porque eles trazem admiráveis resultados, né, que vão ser consequência dessas ações realizadas. O trabalho é movimentação de energia, mas aquele que tem finalidade edificante, ele se constitui de alto valor para o indivíduo, por desenvolver a capacidade de crescimento interior, de aprendizado dos objetivos existenciais pelo estímulo do bem. E aí a gente não fala só do trabalho material, mas também o de natureza mental, a oração, a reflexão, a meditação, que deve também merecer cuidados na nossa agenda diária. Questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmo se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, nós já comentamos lá no início sobre o bom uso da palavra. E é muito importante aqui nós chamarmos a atenção da questão do silêncio, né? O silêncio, como ele diz aqui, é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento, teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Então, muitas vezes vivemos os dias muito agitados, vivemos uma quantidade de informações, de experiências, e essa agitação nem sempre nos permite que nós tenhamos a tranquilidade para reservarmos momentos de recolhimento íntimo. E como ele fala aqui, né, a experiência de silenciar um pouco ao longo do dia ou no final do dia amplia a nossa percepção do que acontece ao nosso redor, mas também do que se passa na intimidade dos nossos pensamentos. Isso favorece, inclusive, a atenção e um processo de criação. Outras ideias surgem nesses momentos que nós nos permitimos, né, esse silenciar da nossa mente, para que a gente possa, então, ter uma expansão dessa possibilidade criativa que existe em nós. Né? Quando a gente fala de possibilidade criativa, não só nas artes, não só na produção de conhecimentos, mas também até na resolução de problemas que estejamos enfrentando. Quando nós nos calamos intimamente por alguns momentos, isso nos favorece todos esses ganhos para a nossa própria convivência. Mas de não fazer isso uma prática
o dia inteiro a gente fica em silêncio. Não há necessidade disso, né? Muito pelo contrário, a gente se cala para falar com mais tranquilidade, com mais propriedade do que está falando. Enfim, né, se nós tivéssemos talvez essa prática, né, do silêncio íntimo mais frequentemente, talvez isso nos trouxesse, né, um pouco mais de serenidade e melhoraria também as nossas relações com os nossos irmãos. Então, encerrando o estudo de hoje, quero deixar assim um voto, né, de que a gente possa fortalecer a nossa fé, né? Nós começamos o estudo falando do momento da pandemia, momento que nós estamos mais distanciados, mas que a nossa fé robusta, confiança plena na sabedoria providencial das leis divinas, possa nos fortalecer, porque essa sabedoria providencial, ela não vai permitir que duvidemos da justiça e da bondade de Deus, porque Deus é soberanamente justo e bom, e é o Criador que vela por todos nós. Não estamos sozinhos, em nenhum momento. Então, vamos fortalecer essa fé, essa confiança, para que a gente possa, né, usufruir desses momentos da melhor forma possível, confiando que tudo ficará bem e que tudo vai passar. Um grande abraço para todos. Olá, queridos amigos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública de sexta-feira. É com muita alegria que vamos fazer o estudo da noite de hoje do Evangelho. Estamos na parte introdutória, no seu item 4, onde Kardec coloca, então, Sócrates e Platão, percursores da doutrina cristã e do espiritismo. Hoje já estamos no subitem desse tópico, que ele intitulou de Resumo da Doutrina de Sócrates e Platão. E iremos estudar do item 4 ao item 6. E analisando, né, esse início do Evangelho, podemos nos perguntar por que Kardec resolve colocar no início do Evangelho segundo o Espiritismo um resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O que o codificador pretendia, então, trazer a cada um de nós e a todos nós de informação que esses dois espíritos vindos em torno de 4 a 5 séculos antes de Cristo, trouxeram para a humanidade, que seria importante colocar, então, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o próprio codificador quem nos explica isso no final da explicação que ele dá do resumo da doutrina de Sócrates e Platão, na introdução, na verdade, desse item 4, antes do resumo propriamente dito que iremos estudar hoje. Ao final, ele diz que essas citações, as citações que ele trará no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, provarão que Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs e encontram-se essas ideias igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, o que Kardec está nos dizendo é que ele
trará, nesse resumo da doutrina de Sócrates e Platão, citações que, além de provarem que Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, essas citações igualmente estão de acordo com os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, essa é a explicação pela qual ele resolve trazer esse resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Bom, se o codificador nos diz que igualmente se encontra nos princípios fundamentais do Espiritismo, precisamos lembrar quais são, então, os princípios fundamentais do Espiritismo. O Espiritismo possui 5 princípios fundamentais, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos. Nos itens que iremos estudar hoje, e volto a repetir, estamos no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Iremos estudar do item 4 ao item 6. Falaremos mais, digamos, precisamente da pluralidade das existências, que é o que ele vai abordar nesses itens. Vamos então à leitura do item 4. No item 4 ele diz o seguinte: a alma impura, nesse estado, encontra-se pesada e é novamente arrastada para o mundo visível, pelo horror do que é invisível e imaterial. Ela erra, então, segundo se diz, ao redor dos monumentos e dos túmulos, junto dos quais foram vistos, às vezes, fantasmas tenebrosos, como devem ser as imagens das almas que deixaram o corpo sem estar inteiramente puras e que conservam alguma coisa da forma material, o que permite aos nossos olhos percebê-las. Essas não são as almas dos bons, mas a dos maus, que são forçadas a errar nesses lugares onde carregam as penas de sua vida passada e onde continuam a errar até que os apetites inerentes à sua forma material as devolvam a um corpo. Então, elas retornam sem dúvida os mesmos costumes que durante a vida anterior eram da sua predileção. Então Kardec traz um comentário. Ele diz: não somente o princípio da reencarnação está aqui claramente expresso, mas também o estado das almas que ainda estão sob o domínio da matéria é descrito tal como o Espiritismo demonstra nas evocações. E há mais, pois afirma-se que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas purificadas estão livres dela. Então Kardec já começa nos dizendo que além do princípio da reencarnação está claramente expresso nesse item da doutrina de Sócrates, ele diz que ainda tem mais algo descrito aqui, que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas puras estão livres dela. Então, Kardec já aponta que Sócrates vai além da reencarnação. Além dele explicar o motivo pelo qual se reencarna, ou seja, se reencarna porque ainda não se adquiriu a pureza, ele já demonstra o entendimento de que as almas puras
não precisam reencarnar. Então Kardec continua: o Espiritismo não diz outra coisa, apenas acrescenta que a alma que tomou boas resoluções da erraticidade, ou seja, quando ela está fora do corpo físico, após a sua morte, naquele estado, onde as almas errantes se encontram, por isso o nome erraticidade, e que tem conhecimentos adquiridos, trará menos defeitos ao renascer, mais virtudes e mais ideias intuitivas do que na existência precedente, e que assim cada existência é marcada para ela como um progresso intelectual e moral. Quer dizer, o Espiritismo, além de dizer o que Sócrates disse, ainda nos acrescenta o quê? Que a alma que na erraticidade, ou seja, fora do corpo, nesse lugar onde todos nós ficamos depois que largamos o corpo físico, não é? Que somos almas errantes. Se lá tomamos boas resoluções e adquirimos conhecimento, traremos menos defeitos quando renascermos. Traremos mais virtudes, mais ideias intuitivas do que na outra reencarnação, e que assim a cada existência ela marca um progresso intelectual e moral para o espírito. Então, a cada vez que deixamos o corpo e na erraticidade estudamos, nos aprimoramos, nos aperfeiçoamos, caminhamos em direção a uma intelectualidade, a uma moralidade, adquirimos habilidades novas, iremos retornar para o corpo com menos defeitos, ou seja, com mais aptidões e capacidade de superar as provas que iremos enfrentar, os desafios que iremos encarar. Isso significa que sairemos muito bem da prova? Pode ser que sim, pode ser que não. No livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem, agora eu não me recordo bem a questão, que o que temos autonomia, ou melhor, o que temos escolha na erraticidade é o gênero de prova pelo qual iremos passar. Mas, se iremos sucumbir a esse gênero ou ultrapassá-lo, isso depende da forma como cada um de nós vai enxergar a vida que temos. Então, eu escolho o gênero de prova, mas se eu vou reclamar, se eu vou murmurar, se eu vou levar de uma forma leve ou se eu vou levar a vida como um fardo, isso depende do meu livre-arbítrio. Ou seja, quando eu envergo o corpo, é que de fato eu demonstro se esses conhecimentos adquiridos na erraticidade farão diferença na minha caminhada. E aqui, na tradução que eu estou usando, que é do Herculano Pires, ele cita o céu e o inferno, na sua segunda parte, onde Kardec elenca vários exemplos, Vários exemplos de espíritos que trouxeram psicografias, dando informes de como estava a sua vida na erraticidade. Como foi a sua morte, como foi a sua chegada no plano espiritual, como está sendo a sua preparação para voltar. É um item bastante interessante de todos nós
buscarmos recorrer, que é esse livro, O Céu e o Inferno. Vamos então dar sequência aqui na nossa leitura. No item 5, Kardec aponta o seguinte trecho da doutrina de Sócrates. Após a nossa morte, o gênio, Daimon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos os que devem ser conduzidos ao Hades para o julgamento. As almas, depois de permanecerem no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida por numerosos e longos períodos. E aí Kardec nos explica. Esta é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas após intervalos mais ou menos longos de erraticidade. Então, o que Kardec vem nos esclarecer nesse item 5? Reparem que na tradução, Herculano Pires usa a palavra gênio, que significaria daimon. Mas quando a gente escuta essa palavra, a gente pensa que é algo ruim. E Kardec vai nos dizer que essa é a doutrina dos anjos guardiães. Na verdade, a palavra daimon tomou um novo sentido na era moderna, que não era concebido na era antiga. No item 6, ele explica melhor isso para a gente. Ele diz assim: os demônios preenchem o espaço que separa o céu da terra. São os laços que ligam o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens, mas é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. Essa doutrina de Sócrates. E aí Kardec explica. A palavra daimon, da qual se originou demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade, como entre os modernos. Não se aplicava essa palavra exclusivamente aos seres malfazejos, mas aos espíritos em geral, entre os quais se distinguiam os espíritos menos elevados, ou demônios propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo ensina também que os espíritos povoam o espaço, ou seja, ele está aqui mostrando para a gente a concordância com a doutrina de Sócrates. Que Deus não se comunica com os homens senão por intermédio dos espíritos puros. Também ele está mostrando a concordância. Esses espíritos puros são encarregados de nos transmitir a sua vontade. Que os espíritos, o Espiritismo diz que os espíritos se comunicam conosco durante o estado de vigília e durante o sono. E aí ele conclui dizendo: substitui a palavra demônio pela palavra espírito e tereis a doutrina espírita. Ponde a palavra anjo e tereis a doutrina cristã. Então, meus irmãos, nesse pequeno estudo da noite de hoje, podemos perceber o quanto que a misericórdia divina e o quanto que cada um desses seres que são precursores, seres esses que vieram antes de nós e antes mesmo do próprio Cristo vir ao orbe, o quanto que essa arquitetura divina ela é projetada, montada e construída para que todos esses elementos converjam para um só ponto, para o todo, que é Deus. Percebam que no item 5, quando ele fala do Hades, nada mais é do que essa erraticidade.
do que esse lugar de julgamento, esse lugar onde a nossa consciência se pousará após o desenlace material, para que todos nós façamos um balanço de tudo aquilo que vivemos, de tudo aquilo que percorremos, de tudo aquilo que realizamos e daquilo que não realizamos. E no item 6, de uma forma primorosa, Kardec vai nos mostrar o quanto que a palavra sofre suas mutações, adaptações, sofre desuso e sofre alterações. Para Sócrates, daimon tinha um significado. Para nós, na era moderna, como Kardec aponta, nós colocamos como um sentido mal, como se essa palavra determinasse seres malfazejos. E para Sócrates, simplesmente, significava espíritos, né? Seres que estão, então, entre Deus e nós, que ele chama de deuses, né? Para ele, haviam vários deuses, né? Então, que a gente possa olhar e agradecer esses irmãos por nos trazerem de forma tão primorosa princípios básicos, como Kardec colocou. Princípios que mais à frente, séculos e séculos à frente, o Espiritismo viria clarificar, viria aprofundar e nos trazer uma explicação e uma visão muito mais ampla, mas que não desmerece o conhecimento que esses irmãos trouxeram para nós em sua doutrina, e sim fortifica, fortalece e ratifica a bondade e a misericórdia divina, onde todos nós que aqui estamos encarnados, e também nossos irmãos que já desencarnaram, estamos com um só propósito. Todos nós fazemos parte de uma única engrenagem, de uma mesma engrenagem, que é a própria vida. A vida que nos dá vida e que possibilita a vida de cada um de nós. A vida gerada pelo nosso Pai, Criador. Que possamos sempre fazermos parte dessa engrenagem, contribuindo e colaborando com o estudo, com a aplicação, com os ensinamentos, parando de nos colocarmos como superiores. Em nenhum momento o nosso codificador coloca a doutrina espírita à parte de qualquer outra ciência e de qualquer outra filosofia ou conhecimento. Pelo contrário, ele sempre nos mostra que é possível fazer pontes, fazer ligações, e a partir dessas pontes e ligações podemos ampliar, avançar e alargar os nossos horizontes. E juntos construímos um acompanhamento, um esclarecimento, um avanço para nós todos que somos espíritos imortais. Que possamos então valorizar a existência que estamos vivendo, já que falamos aqui de reencarnação. Que possamos nos possibilitar esse avanço e deixar bem claro para nós que cada existência marca em nós um progresso intelectual e moral. O que queremos marcar com essa existência? Que progresso estamos adquirindo, passando por tudo que estamos passando agora, de forma intelectual e moral? Qual é o ensinamento que podemos deixar conosco, se tivermos que partir tão logo?
e mais, que a reencarnação é uma lei divina e bendita para nos possibilitar a purificação da alma, para que a gente possa cada vez mais utilizar desse recurso de forma benéfica e proveitosa. Afinal de contas, o presente é um presente. E já que estamos no mês do natalício de Jesus, que possamos fazer desse grande presente que é o Mestre para nós, de fato, um presente em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe, abençoe a cada um de nós que aqui estamos reunidos nessa reunião e que possamos ter um fim de semana iluminado. Fiquem todos em paz e que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças, Senhor, te damos por mais uma vez nos permitir estudar, ouvir o Evangelho, ouvir o Livro dos Espíritos, nos congregarmos nesses pensamentos, nesses momentos de prece, de estudo, de despertar das nossas consciências, pois sabemos, Senhor, que a cada instante em que nos inclinamos um pouquinho para percebermos a Tua presença, Tu se faz presente entre nós. E nessa certeza de que Tu estás entre nós, nesse momento, queremos Te agradecer. Agradecer pelo amparo, pela proteção, por estar em nossos lares, porque o Centro Espírita agora se derrama em nossos lares. E nesse momento em que nos ligamos a Ti através da imagem desse lar, que é o Centro Espírita Miguel para nós, evocamos sim essas energias tão benfazejas dos nossos irmãos e amigos, protetores, queridos trabalhadores que nos visitam, nos restabelecem as forças, nos encorajam, nos designam pensamentos de amor e de profundo entusiasmo pela vida. Porque sabemos, Senhor, que apesar dela ser transitória, a vida material nos é muito cara e importante para a nossa evolução. Que possamos empreender esforços vigorosos de termos a cada dia a alegria de abrirmos os olhos, de olharmos para o céu e agradecer. Agradecer essa grande oportunidade que temos de estarmos de novo na carne. E por estarmos aqui, Senhor, juntos, que possamos nos dar as mãos, nos acolher uns aos outros, darmos palavras de incentivo e de vigor àqueles que estão caídos e a nós mesmos, nos dias mais difíceis, nos dias em que nos sentimos um tanto quanto pequenos, um tanto quanto tristes, um tanto quanto adoecidos do corpo ou da alma, que possamos sempre olhar para a Tua figura inesquecível e para os Teus ensinamentos, nos mostrando sempre as oportunidades benditas e iluminadas e infinitas que o nosso Pai nos dá. E é nesse sentimento de profunda alegria e gratidão a Ti e a todos aqueles que nos faz
possível a nossa caminhada na Terra. Os nossos anjos protetores, os nossos amigos, encarnados e desencarnados, aos tarefeiros da casa de Miguel, aquele que nos sorri, aquele que nos dá a mão, a todos que passam pela nossa existência, porque cada um tem o seu propósito. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez, porque sabemos que sozinhos não conseguiríamos. E Tu mesmo nos disse isso. Sem mim, nada podeis fazer. Sabemos disso, Senhor. E por isso, Te agradecemos infinitamente por mais essa oportunidade. Te dando graças, pedindo proteção à nossa casa de oração, a cada um de nós, e pedindo também que nos fortaleça intimamente, para que a gente não perca o brilho no olhar de quem sabe que é filho de Deus. Graças a Deus.